As obras de São Tomás de Aquino tiveram forte influência sobre a filosofia ocidental, trazendo uma nova maneira de pensar na fé e na razão. Além disso, também influenciou a política. Como Aristóteles via o homem como um animal social e político, entendendo que a família era a primeira associação e o Estado deveria ampliar e continuá-la. Com essas primícias, Tomás de Aquino dividiu as leis em 4 leis. A lei natural, com a ideia de preservar a vida; a lei positiva, estabelecida pelo homem, que visa preservar a sociedade; a lei divina, que leva o homem para a vida cristã e que o guia para outras leis. As principais primícias da ciência eram a escritura sagrada e as tradições da igreja, tendo a fé e a razão como ferramentas principais para compreender os ensinamentos teológicos. Dentro das suas doutrinas, para ele, São Tomás de Aquino, a razão é por si mesma, ainda que ligada à fé. Seu pensamento era que o conhecimento não dependia da verdade divina ou da fé, mas era um instrumento para se chegar a Deus, possível de alcançar, tanto pela razão quanto pela fé. Só era atingida através da intervenção divina. Figurinha toda vida, figurinha da mamãe. Para ele, a razão é por si mesma. Para ele, a razão é por si mesma, tem um fim em si mesma, ainda que ligada à fé. Seu pensamento era de conhecimento, não dependia da verdade divina ou da fé, mas era um instrumento de se chegar a Deus, possível de alcançar, tanto pela razão quanto pela fé. E a fé só era atingida através da intervenção divina, chamada a verdade da fé. Por isso, segundo o teólogo, a fé e a razão são como rios que desembocam. São Tomás de Aquino entendia que cada pessoa tinha uma essência esperando para ser transformada pelo conhecimento, sendo desenvolvida pela razão e prudência. Vendo por esse lado, tem-se o caminho para a felicidade e uma conduta mais adequada. Além da ideia da razão versus fé, São Tomás de Aquino usou muito da física e metafísica para provar a existência de Deus em sua principal obra, Súmula Teológica. Quando falamos no grande filósofo Tomás de Aquino, não podemos deixar de mencionar um de seus maiores títulos, a Suma Teológica, grande exemplo da escolástica. A obra apresenta as ideias do teólogo, que são as relações entre a ciência, a filosofia, fé, razão e teologia. Em português, Aquino explica que a razão ordena o mundo para que nós o entendamos, mas é a fé e a ação divina que a obra também trata da existência de Deus, mostrando-a por meio da física e da metafísica, carregando argumentos nas páginas que apresentam um Deus real a partir de Aristóteles, que possuía ideias fortes que impactavam a mente das pessoas.
O teólogo baseia o livro em 5 argumentos. O teólogo baseia o livro em 5 argumentos. Dentro da ideia do Aristóteles, tudo que move é movido por algo. Havia, sobretudo em Paris, uma disputa cabal entre os intelectuais do século XIII. De um lado, os dialéticos, os professores de filosofia, defendiam a preponderância da filosofia grega pagã para as explicações do mundo. De outro, encontravam os teólogos cristãos, que buscavam dar explicação para o mundo por meio das escrituras sagradas. São Tomás de Aquino encontrava-se no meio dessa disputa de questões, ou, como eles chamavam, questio disputada. Esse debate, ou esse embate, resume a produção filosófica das universidades mais antigas em seus tempos de gestação. Os acadêmicos dedicavam a se debater sobre a primazia de um ou de um outro campo. Havia aqueles que afirmavam a primazia, haviam aqueles que afirmavam a primazia da teologia sobre a pagã filosofia. Outros afirmavam que a primazia do pensamento filosófico. Aquino foi um dos que defenderam um elo entre a filosofia pagã, grega, e a filosofia cristã, buscando em Aristóteles elementos para firmar essa ligação, formando o pensamento tomista e o tomismo aristotélico. Uma das maiores influências de Aristóteles sobre o tomismo encontra-se na distinção entre essência e existência. Para Aristóteles, não havia procedência formal que conectasse aquilo que existe em essência ao objeto. Aquino cria um movimento de conexão, sem fazer perder o preceito filosófico, afirmando que o que existe em essência existe de alguma maneira, mesmo que ontologicamente. A identidade, princípio fundamental da lógica aristotélica, era o elo de fundação, era o elo fundamental que, ao conectar a existência e a essência, mostrava o toque divino. A perfeição divina era capaz de alcançar e de explicar essa relação tão obscura, baseado na filosofia aristotélica. Tomás de Aquino desenvolveu as 5 vias que provam a existência de Deus. Uma espécie de regressão causal que, em todos os casos, nos 5 argumentos, Deus é o princípio, ou seja, é a causa cáusica, o movimento do motor primeiro. Em todo o universo, há movimento. Aristóteles propõe que para o movimento existe um movente, que é o motor, que dá propulsão e o movimento ao corpo movido. Se fôssemos procurar cada movente de cada movimento, sem conjecturar a existência de um primeiro motor, que não foi movido por ninguém, faríamos um movimento ad infinitum. E não encontraríamos a causa primeira. Portanto, é necessário pensar que há uma causa primeira, ou seja, um motor imóvel, que colocou o primeiro movimento em tudo. A causa não causada. A causa não causada, ou a primeira causa eficiente, partindo da mesma reflexão que foi desenvolvida na primeira via, é necessário entender que tudo foi causado no mundo, exceto a primeira causa. Essa é a causa prima, e ela não teve evento anterior, o momento em que uma primeira coisa aconteceu. Essa causa não é causada, ser necessário e seres possíveis. Os conceitos de necessidade e possibilidade estão em jogo. Existem seres possíveis que podem ou não existem existir. Seres necessários que, independentemente, contingências existem. Os seres contingentes são gerados. Existem, e se não existem, são extintos, deixam de existir.
Eles estão em transformação contínua. Porém, existe um ser que é, do mesmo modo que é, sempre foi e sempre será. Esse é o ser necessário. E ele é graus de perfeição. Baseando-se na filosofia platônica, Tomás de Aquino classifica diferentes graus de perfeição existentes entre os seres. Existe uma espécie de hierarquia entre os graus de perfeição que pode classificar seres entre a bondade e a nobreza, por exemplo. Para Tomás de Aquino, se há essa hierarquia, deve haver um padrão de excelência que serve para a correção dos seres mais evoluídos. Esse padrão, governo, é Deus supremo. Há uma organização das coisas e dos seres materiais. Tomás de Aquino produziu uma vasta obra escrita, somando mais de 60 livros. Entre os principais encontra-se a Suma Teológica e o Ente e a Essência. A Súmula Teológica, escrita entre 1265 e 1274, período de maturidade de Tomás de Aquino, a obra trata da existência de Deus, da natureza do homem e da moralidade. É nesse escrito que são encontradas as 5 vias que provam a existência de Deus. O ente e a essência. Nessa obra, Aquino resolve questões metafísicas com base na filosofia aristotélica. O pensador propõe que existem 2 categorias lógicas distintas entre essência e ente, ou ente e essência. Enquanto a essência propõe a denominar as coisas apontando o que é, cada ser, o ente, é o próprio ser. Influências. Agostinho e Platão. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi fortemente influenciada pelo patrício Agostinho de Hipona. Não obstante, leva para a teologia cristã elementos da filosofia grega que para Agostinho eram sumariamente retirados da filosofia platônica. Daí a denominação neoplatonista dada a Agostinho. Tomás de Aquino vai além e dá à escolástica um tom mais... Para nós entendermos a diferença entre a patrística e a escolástica, a patrística focou na disseminação dos dogmas associados ao cristianismo, defendendo a religião cristã e refutando o paganismo. Já a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. Para finalizar, nessa segunda parte do que representa São Tomás de Aquino dentro da própria filosofia em si, selecionei algumas frases para nossa própria reflexão. Abre aspas. Ninguém tende a uma determinada coisa pelo desejo e pelo estudo, se tal coisa não lhe for previamente conhecido. Os hereges merecem não apenas ser separados da igreja pela excomunhão, mas também do mundo pela morte. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Deus é uno, simples, perfeito, infinito, dotado de inteligência e vontade. Essas são algumas frases do pensador e filósofo São Tomás de Aquino.